especial do Dia das Mães. E a minha ministração hoje é mães cheias do Espírito Santo. Mães cheias do Espírito Santo, amém? Eu quero que você abra Deuteronômio 6, do 5 ao 9. Amém? A palavra de Deus diz assim, em Deuteronômio 6, versículo 5: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse é o mandamento do Senhor, para nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força. Uma mãe que entende esta palavra, que é obediente ao Senhor, ela gera homens e mulheres que governam, que são libertadores, que salvam. Esta mãe que entende essa palavra, elas fazem a diferença entre nações. Ela muda governos. Ela destrói decretos de morte. Ela gera vida. Mães como Maria, Joquebede. Maria, mãe de Jesus. Joquebede, mãe de Moisés. Ana, mãe de Samuel. Lloyd e Eunice, avó e mãe de Timóteo, que entenderam seu papel como uma mãe, que ensinaram o caminho do Senhor para os seus filhos, Ah, que privilégio ter uma mãe assim. Que privilégio. Nem todos têm esse privilégio. Nem todos. Nem todos têm uma mãe sábia, uma mãe cheia do Espírito Santo. Nem todos têm esse privilégio, mas na intercessão aí nós estávamos chorando, as mães todas emotivas, muitos chorou ali atrás, porque só quem é mãe sabe como é difícil você educar seus filhos, orar e pagar o preço de oração de intercessão. Mas muitos não têm essa mãe que guiou, que formou, que tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, o Consolador. Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que Ele pensa em tudo. O Espírito Santo, Ele revela quem é o Pai para nós, Ele nos consola, Ele nos leva a Deus, assim como a mãe. A mãe, se ela não revelar quem é o Pai, se ela não falar quem é o Pai, o filho nunca vai saber quem é o Pai dele. Então a mãe tem uma importante missão, uma das mais importantes que possa ter, que é revelar Deus para os seus filhos, que é levar os seus filhos a Deus, que é levar os seus filhos ao entendimento. Aqui tem filhos que teve uma mãe que levou, que conduziu. Você está sentado aqui porque sua mãe, com certeza, te mostrou o caminho. E se você não teve uma mãe assim, você teve o Espírito Santo que te consolou, que te orientou, que te levou. Minha mãe não tinha esse entendimento espiritual, mas o Espírito Santo me conduziu. O Espírito Santo me levou à verdade, me revelou o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai que está no céu, que me cuida, que guarda a minha vida, que me ensinou, o Espírito Santo.
ela aceitou porque ela era cheia do Espírito Santo. Ela entoou o cântico conhecido como Magnificat. Esse cântico conhecido como Magnificat porque ela é magnificada pelo poder de Deus. Abra Lucas 1, 46 ao 48. Esse cântico, Maria, o Magnificat, ela fala ao Senhor quando ela vai visitar Isabel, que está grávida também por um milagre de Deus. Por um milagre. Maria é tomada por quem? Pelo Espírito Santo. Maria é tomada pelo Espírito Santo. E olha o que Maria declara, olha o que ela fala. Vamos juntos ler. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Uma mulher que é cheia do Espírito Santo, as futuras gerações dela vai chamar ela de bem-aventurada. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Maria declara isso. Isso é uma verdade. É uma verdade. Todas as mulheres vão ser que servem, que são cheias do Espírito Santo. Mães cheias do Espírito Santo. Mães que, como eu fico pensando, Maria ensinando Jesus. Ela amou Jesus, ela beijou, ela sofreu com Jesus. Ela protegeu quando veio o decreto de morte que queriam matar os meninos. Ela fugiu para proteger o seu filho. Ela sofreu dores de parto. Que bênção ser uma mãe. Uma bênção. Mães que aceitam o chamado. Aleluia, esse aqui. Então, Maria carregou Jesus. Mas nós temos mães como Joquebede, que eu amo também, ou como eu amo. Toda vez que eu leio Êxodo, eu fico maravilhada com a força dessa mãe. Joquebede tinha um decreto de morte para o filho. Estava lá, sentença de morte, vai morrer todos os filhos. Ela tinha esse decreto. O rei já tinha mandado no Egito, mandado matar todos os meninos. Só quem tem um filho sabe que nunca vai aceitar um decreto de morte para o seu filho. E a gente sabe que essas mães, elas eram cheias do Espírito Santo. Conheciam a verdade, porque Joquebede, ela era esposa de Arão. E a Bíblia relata que tanto ela como o seu esposo eram da tribo de Levi. Era da tribo sacerdotal que foi escolhida. Depois como tribo sacerdotal que conhecia. Eles passavam de geração em geração as leis do Senhor, ensinava a amar o Senhor. E ela não aceita, ela conhecia quem era o Pai, quem era Deus. Não, Deus queria dar um filho para morrer dessa maneira, não. Eu vou lutar pelo meu filho, eu vou lutar. E ela lutou. Eu quero que você abra aí Êxodo 2, do 1 ao 10. E foi um homem da casa de Levi, por isso ela conhecia a palavra, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pôs nela o menino, e pôs nos juncos as margens do rio. E sua irmã prostrou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou.
tornou a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhes: pai, foi pois a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha do Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Uma mulher que muda decreto, que muda a sentença de morte. Além de tudo, ainda é abençoada, porque quando a gente faz a vontade de Deus, a gente luta, a gente é abençoada. Ela ainda recebe para cuidar do filho. E aqui, Deus acaba de dar uma revelação, porque das águas o tirou. O que é a água? É a palavra de Deus. As águas é a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus, ela lançou o menino nas águas, ela creu que Deus ia proteger o menino. E ela foi mãe do primeiro libertador. Moisés libertou o povo da escravidão. Da escravidão física. E Jesus libertou o povo da escravidão espiritual. A importância de ensinar a palavra de Deus, porque ela criou o menino, então ela ensinou o filho tudo que ele tinha que fazer, a amar o Senhor, a adorar. Ela ensinou. Por isso que nós começamos a ler aqui que nós temos que ensinar os nossos filhos, nós temos que fazer a vontade de Deus para ser uma mentinha do Espírito Santo. Aqui, mãe do libertador, mas eu quero falar sobre a mãe de um profeta, Ana, que desejou tanto o seu filho. Ana era estéril, não conseguia ter filho, mas ela orou, ela clamou incessantemente. Ela pediu ao Senhor um filho. Ela foi no templo, ela orava ao Senhor pedindo um filho de uma forma tão maravilhosa que na garganta dela não saía nem som nenhum, de tão conectada que ela estava com Deus, de tanto que ela pedia, ela orava, tanto que o profeta ali, o sacerdote ali, confundiu ela com uma embriagada. E ela chega a falar: não, a minha alma não está embriagada, a minha alma clama, pede ao Senhor o filho. E ele abençoa ela: vai, que Deus atenda a sua petição. Eu quero que vocês abram 1 Samuel 1:20. 1 Samuel 1:20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: eu tenho pedido ao Senhor. E Samuel 1, do 27 ao 28. Por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também o Senhor eu entreguei por todos os dias que tiver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. A nossa missão é entregar os nossos filhos a Deus todos os dias. Todos os dias, mães cheias do Espírito Santo, entrega. Eu entrego meus filhos todos os dias. Todos os dias a Deus. Amém? Eu quero que você abra 1 Samuel 2, versículo 1. O cântico. Nós lemos a oração de Maria, glorificando, mas o cântico de Ana está em 1 Samuel 2:1, uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Amém? Alegrar na salvação. Oh, mães que amam o Senhor, mães que verdadeiramente entregam seus filhos. Eu quero que você abra Provérbios 31, do 28 ao 29. Provérbios 31, do 28 ao 29. Uma mãe que é cheia do Espírito Santo, ela é chamada de bem-aventurada. Ela é chamada: levanta-se, seus
Por isso serei chamada bem-aventurada. Mães cheias do Espírito Santo serão chamadas bem-aventuradas. Provérbios fala isso. Olha o 29. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Mães cheias do Espírito Santo, mulheres cheias de Deus, do Espírito Santo, elas vão ser chamadas bem-aventuradas. Você quer ser uma mãe assim? Peça o enchimento do Espírito Santo. Eu dei exemplo de duas mães: Salvador espiritual, Jesus, Salvador físico, Moisés. Dei do profeta, de um profeta Samuel, e eu vou dar agora o testemunho aqui de uma mãe, a mãe do pastor, que a Bíblia fala, a mãe do pastor. Essa mãe foi também chamada bem-aventurada. O apóstolo Paulo fala dessa mulher, fala que ela é bem-aventurada. E a importância da gente passar a palavra de Deus de geração em geração. A mãe desse pastor, o pastor Timóteo, a avó dele era uma mulher de Deus. A avó dele era uma mulher de Deus. Eu quero que você abra 2 Timóteo 1,5. Olha o que o apóstolo Paulo fala. 2 Timóteo 1,5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice. Eu estou certo de que também habita em ti. Você sabe o que é isso? O apóstolo Paulo falou para Timóteo: olha isso, vamos trazer a memória. As pessoas vão trazer a memória da tua fé. As pessoas vão falar: aquela mulher é uma mulher cheia do Espírito Santo. Aquela mãe era uma mãe que conduziu os filhos na vontade de Deus. Timóteo, um jovem pastor que aprendeu a fé cristã com a sua avó e com a sua mãe. A avó é o que é duplamente mãe, porque você, meu filho, é seu filho. Mulheres que fizeram a diferença. Mulheres citadas na palavra de Deus. Uma fé verdadeira, não fingida, porque tem muita gente que fala que é de Deus, mas não dá testemunho. A gente ensina com exemplo. É com exemplo. Os meus filhos vão saber que eu sou mulher de Deus, porque viram ser uma mulher de Deus. Não é eu falando. Nós precisamos ter esse exemplo muito arraigado no nosso coração. Muito arraigado. Muito. Se você não teve uma avó e uma mãe assim, você seja você. Seja você, comece você fazendo a diferença. Comece você mudar, transmitindo a fé. Porque esse jovem pastor Timóteo teve os nomes da avó e da mãe registrado na palavra. Você imagina? Eu tenho 2 netos, o Levi e o Luigi. Receberam de mim a maior herança que pode existir, que é a fé em Deus. Eu quero que mostre os meus netos aqui. É o que eu desejo. Sabe o que mais precioso a gente pode deixar para esses dois? Minha filha e meus 2 netos. Meu filho ainda vai ter neto, vai me dar neto. Meu filho é casado e ainda ele não me deu neto, mas eu tenho o Levi e o Luigi. Esse é o Luigi que está com 1 mês. Eu quero ser igual a avó e a mãe do Timóteo. Eu quero fazer a diferença nas minhas gerações. Eu quero ser igual a avó e a mãe de Timóteo. Eu quero deixar exemplo para eles. Eu quero gerar uma herança bendita para os meus. Eu quero deixar uma herança bendita para os meus filhos. Eu quero mostrar meus 2 filhos. Pedro e a Laís. O Pedro é casado de novo, não tem filho, mas ele diz que já quer ter. Então eu vou morrer para ter.
que vai mudar decretos, que vai transformar nações, porque através dessas mulheres houve libertação de nações, houve nossa libertação foi através dessas mulheres. Essas mulheres são responsáveis pelas nossas libertações. Para criar filhos, Deus confiou a missão para elas e elas cumpriram a missão. Eu quero orar, Pai, em nome de Jesus, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Pai, aqui tem mulheres, Pai, me ouvindo aqui nesta manhã, Pai. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que elas sejam cheias do Teu Espírito Santo, Pai. Pai, que elas sejam cheias do Teu poder, Pai, para que possa, Pai, mudar decretos de morte. Pai, que os filhos possam ser abençoados, Pai, que ela possa gerar filhos, Pai, que faça diferença, Pai. Diferença nas ações, Pai, diferenças, Pai. Em nome de Jesus, filhos que amam o Senhor, que são comprometidos, que lutam pela Tua verdade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Esse é o Teu desejo, eu quero ser essa mãe, eu quero ser essa avó, Pai. Igual a de Timóteo, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a gente possa, Pai, ter a bênção, a graça, Pai, de ser chamada de bem-aventurada, bem-aventurada, nós queremos ser chamados, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa cada mãe, Pai, que está me ouvindo aqui, nessa manhã, Pai, sejam abençoadas, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar também para as mães de multidão. Deus, Ele é tão maravilhoso, porque tem mães espirituais que não geraram filhos biológicos. Mas essas mães que entenderam o propósito, que elas têm uma missão, por algum motivo Deus não concedeu. Por algum motivo, porque elas têm outro chamado. E eu quero que você abra Isaías 54:1. E Deus fala para você, mãe, que não gerou. Você que nunca casou, você que nunca teve filho. Ou você que casou e não teve filho. Deus fala para você, canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Rompe em cântico, exclama com alegria. Tu que não tivesses dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Eu quero desejar a você, mãe de multidão, Deus te chama hoje para você gerar filhos espirituais. Deus te chama hoje para você ser essa mulher bem-aventurada. Essa mulher, você que está me ouvindo aí, você que está me ouvindo, essa mulher bem-aventurada, que vai revelar o Pai ao seu Filho, ao nosso Deus. Porque a palavra fala que o Senhor é o seu marido, você que está me ouvindo. Nós precisamos se alegrar, porque Deus tem propósito para tudo. Então Deus fala para você não ficar triste, não fique triste, alegre-se. Se alegre. Você vai chamar bem-aventurada, e você vai se sentir tão amada por tantos filhos que você tem. Eu quero falar para vocês que Deus me deu 2 filhos, e esses dias eu estava lá, meu telefone parou de tocar, como mãe, pedindo ajuda, falando, pedindo orientação, pedindo direção. Eu falei, Pai, o Senhor me deu só 2 filhos, não. Eu estou com mais de 70 de filho agora, porque tantos dos meus filhos espirituais estão aqui me pedindo direção, me pedindo provisão, pedindo para eu prover em oração. Então nós somos mães espirituais. Você que tem uma mãe espiritual, a minha mãe espiritual, a pastora Tânia Tereza, a minha mãe espiritual, quero louvar a Deus
pelas nossas mães espirituais. Todas nós temos mães espirituais aqui. E eu louvo a Deus por mães espirituais. Eu louvo a Deus. Eu agradeço a Deus porque eu tive uma mãe espiritual. Eu louvo a Deus pela minha mãe. Minha mãe se assistiu também. Igreja das Mães. Nossa mãe nos trouxe vida. Deus escolheu sua mãe para te trazer vida. Às vezes sua mãe não foi um presente na sua vida, mas ouve ao Senhor, ouve ela. Ouve ela porque ela já cumpriu a maior missão que te trazer. A terra, ouve. Comece a declarar o teu amor por ela. Comece a declarar. E eu quero falar para você que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Essas mães que fizeram a diferença, que fazem a diferença. Mães cheias do Espírito Santo que revelam o Pai. Ah, como é bom. Como é bom ter uma mãe cheia do Espírito Santo. Como é bom. Como é bom ser uma mãe cheia do Espírito Santo. E como é bom gerar filhos espirituais. E é só através do Espírito Santo. E nesse dia da mãe, eu não quero prolongar. Porque eu sei que muitas vão ter com seus filhos, muitas vão ter que arrumar a comida, organizar. Mas eu quero falar que o Espírito Santo é Ele quem revela a Deus. Você já sabe, eu já falei. Por isso que muitas interpretações falam que o Espírito Santo é comparado com uma mãe. Porque o Espírito Santo, Ele é o Consolador, Ele consola, Ele nutre espiritualmente, Ele revela o Pai. Então, é o Espírito Santo que nós vamos buscar. Eu quero que você fique em pé, porque nós vamos buscar o Espírito Santo. Nós vamos ter um tempo agora de agradecer ao Senhor. E nós vamos louvar. Eu quero pedir a música do Espírito Santo que a gente cantou aqui. Nós vamos cantar, mas eu quero que você cante com todo o teu coração, com toda a tua alma, em gratidão. Assim como Maria, ela glorificou ao Senhor, assim como Ana glorificou. Eu quero que seja um momento de adoração, de você glorificar ao Senhor, de você chamar ao Senhor e falar: Pai, muito obrigada, a minha alma glorifica o Senhor. Obrigada pelo teu Espírito Santo, porque você só conseguirá fazer isso, você só vai conseguir quando você estiver verdadeiramente cheio do Espírito Santo. E vocês, filhos, comecem a louvar, homens que estão aqui, louvam, comecem a louvar pela sua mãe, comecem a agradecer pelo Espírito Santo. Comecem.